Seus idealizadores. A Voz do Povo. Oferecimento Nativida. O melhor cuidado para o seu bebê. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. E Energisa. Ligada na sua energia. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência. Respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo. Nosso projeto, um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, A Voz do Povo, com Arimar Souza de Sá. Olá, Porto Velho, alô Rondônia, muito boa tarde. Tem início neste momento a edição de hoje do programa A Voz do Povo, programa que contempla a gente de Rondônia na dimensão sociopolítica nacional. No programa de hoje, a presença da doutora Camila Tambarotti. Ela é médica, reside no Rio de Janeiro. Vem a Voz do Povo falar a respeito da especialidade dela, pediatria, e também ela atende nessa área do autismo. Nós vamos tratar tudo relacionado a isso. E o amigo ouvinte que se liga na Voz do Povo, você que todo dia ao meio-dia nos dá o prazer de estar sintonizado, mande sua mensagem pelo telefone 9912-145306, WhatsApp aqui da Voz do Povo. Abro o programa de hoje com as manchetes do site rondonoticias.com.br, que são as seguintes. Vamos lá então. Eleições 2024 na tela para quem está acompanhando a live aí. Candidatos que ainda não definiram partidos começam a entrar na fase de desespero. Casamento entre pessoas do mesmo sexo batem recorde em 2022, diz o IBGE. Criminoso tenta matar homem na porta de casa, vítima reage e um deles é preso. O grupo Farma e Farma Popular inaugura loja na Avenida Bunã, na capital, amanhã. Saiba como é que fica usar o e-título, que permite votar ou justificar o voto. Caixa Econômica Federal termina de pagar a parcela de março do Bolsa Família. Mototaxista morre após internação decorrente de acidente de trânsito. Tudo isso está lá no rondonoticias.com.br. Morre criança que teve parada cardíaca após reação alérgica em escola. Essa criança, ela tinha um problema de intolerância à lactose, né? E não observaram na escola. Eu tenho falado repetidas vezes em relação a cuidadores de crianças especiais, que a lei impõe que seja nas escolas públicas ou privadas. Um caso desse aí, olha aí, vai merecer uma reparação. Feira de Empreendedores acontece hoje em Porto Velho, no Palácio Rio Madeira. As empresas aéreas chantagearam tanto que o governador cedeu. E aí o que o governador fez? Assinou um decreto diminuindo o ICMS e elas voltam a operar em Rondônia. A matéria está lá completa, lá no rondonoticias.com.br. Peço a você para dar uma olhadinha nessa matéria que está lá no site, tá? O governador assinou um decreto, diminuiu o ICMS e pela chantagem as empresas voltam a operar. Sabe quem vai pagar essa conta, meu amigo ouvinte? Pois é. Aí a Latam imediatamente diz assim: ampliação de voos semanais saindo de Porto Velho anunciada pela Latam. É anunciado pela Latam. Veja isso. Medida provisória antecipa 25 bilhões da Eletrobras
reduz tarifa de energia. Nascimento de crianças está diminuindo em Rondônia, diz pesquisa do IBGE. E Rondônia é o estado mais casamenteiro do país. Será que esse pessoal está animado para casar mesmo? Pois é. Matéria completa está lá no rondonoticias.com.br. E eu queria pedir então a você, amigo ouvinte, para dar uma olhadinha nessa questão. Bom, eu quero, antes de tudo, de começar a entrevista com a doutora Camila, eu quero falar a respeito deste caso dessa criança de uma família tradicionalíssima da vida do estado, Daniele Schockner de Jesus, de 10 anos, teve uma parada cardíaca e foi internada na UTI após sofrer uma reação alérgica grave na escola. Ela morreu ontem em Porto Velho. Segundo Keila Schockner, mãe da criança, ela tinha alergia severa à proteína do leite. A Rede Amazônica e a família, enfim, os veículos todos, procuraram a família para verificar o que era. Então a criança tinha intolerância à lactose. A mãe dela chegou com o laudo, a escola estava ciente de que Daniele tinha um laudo severo, que não podia comer leite, nenhum alimento derivado do leite. E ainda assim, a escola não atentou para esse detalhe. Bom, agora cabe, vida não repara mais, não tem jeito, mas cabe recorrer à justiça e a justiça, o remédio judicial, para resolver essa situação, que nunca vai ser com a presença de uma criança de 10 anos no seio familiar. Telefone 9912-145306, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Entre, mande sua mensagem para nós, fique por dentro de tudo, tá? Bom, tecidas as primeiras considerações, o programa entra no ar e a doutora Camila Tambarotti, a nossa convidada de hoje, pediatra, vamos falar também dessa questão relacionada ao autismo e a entrevista vai começar agora. A Voz do Povo. Entrevista. É com alegria que o programa recebe novamente a doutora Camila. Ela esteve aqui na semana passada, aliás, segunda-feira, esteve acompanhada de seu esposo, rondoniense ilustre aqui, doutor Caio, está aqui conosco. Ramalhais. É Ramalhais assim, doutor Caio? É Ramalhais, né? Eu achei que era Ramalhães. É Ramalhais. Bom, então ela vai falar sobre essa questão do autismo. Vamos discorrer durante esse período de 1 hora sobre essas situações relacionadas ao autismo. O telefone 9912-145306, o WhatsApp do programa. Mande mensagem para nós. A entrevista começa agora. Boa tarde, doutora Camila. Seja bem-vinda mais uma vez aos microfones da Rádio Caiari, ao programa Voz do Povo. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite novamente e vamos esclarecer várias dúvidas hoje. Muito bem. O telefone está aí para você, mamãe, papai, você que está ligado na Voz do Povo, participar e mandar a sua mensagem para nós. Estamos com uma live ao vivo. Para participar dessa live, como é que você faz? Você vai lá, rondonoticias.com.br. Aí vai aparecer um banner. Quando você clicar neste banner, caem na palma da sua mão os bastidores do programa. Muito bem. Doutora Camila, eu gostaria de saber o que é o autismo, hein? O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, quando a mãe está na gestação, né, no início da gestação, a maioria das mães, elas podem faltar alguns nutrientes, ou às vezes uma exposição, por exemplo, a metais pesados, agrotóxicos, chumbo, alumínio, mercúrio, vai causar um transtorno de neurodesenvolvimento. Isso é detectado durante o pré-natal? No pré-natal não, mas no início, quando a criança apresenta os primeiros sintomas, em torno de 8, 9 meses de idade, até mais ou menos 2 anos de idade, a gente já consegue fazer esse diagnóstico. Este é um diagnóstico que precocemente, ainda na barriga da mãe, não pode ser feito? Não é feito? Precocemente não. E aí esse transtorno de neurodesenvolvimento, ele vai ter uma alteração na comunicação social. Então a criança vai ter essa alteração na comunicação, alterações de comportamento, vai ter padrões repetitivos, vai ter padrões restritos. Então aquela criança que não gosta de sair da rotina, ela gosta de fazer sempre as mesmas coisas, ou ela faz aqueles flapzinhos sempre repetindo os estímulos. Então são essas alterações de neurodesenvolvimento.
Esses são os sintomas que a mãe deve se flagrar que o filho tem uma não sei se seria anomalia o nome disso, alguma coisa que não é normal. Exatamente. A gente tem os critérios, né? Que é o DSM-5. São vários critérios que a gente tem que adotar. A gente faz uma listinha, vai fazendo uma avaliação minuciosa através dos sintomas. E aí, fechando esses critérios, a gente consegue fechar o laudo do transtorno do espectro autista. E qual é a importância de se detectar cedo essa questão na criança? Tem cura? Cura não, porque o autismo não é uma doença, é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, se a gente consegue precocemente fazer esse diagnóstico e a gente entrar com as terapias, alterar o sono, melhorar essa parte intestinal, a gente vai ter uma boa resposta a longo prazo. Do ponto de vista orgânico, o que a criança apresenta, além dessa questão que já foi colocada? Tem diarreia, por exemplo? Sim, 80% das crianças com transtorno do espectro autista vai ter alguma outra comorbidade. Então, pode ter ansiedade, pode ter depressão, pode ter gastroenterites, pode ter alterações intestinais. Então, é aquela criança que vai ter um desconforto abdominal, vai ficar mais agitada porque está sentindo dor abdominal, está com gases, ou está constipada, ou está com diarreia. Chora bastante. E um dos sintomas que caracterizam a dor é a agitação. Então, aquela criança que fica se mordendo ou fica se batendo, a maioria dos casos é por conta de dor. Bom, eu vou fazer o primeiro intervalo. Para você que se ligou na Voz do Povo, eu estou com a doutora Camila, que está aqui conosco, Tambarotti. Ela é médica no Rio de Janeiro, especializada nesta área que a gente está tratando aqui. Ela é pediatra, autismo. A gente vai então fazer o primeiro intervalo. O telefone 9912-145306, o WhatsApp do programa. Eu vou fazer o primeiro intervalo. Eu volto na sequência. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Você sabe que barulho é esse? É o som do desenvolvimento. Mais obras do governo do estado que não para de construir e renovar rodovias, pontes, aeroportos, de levar iluminação, saneamento, mobilidade e urbanização para todos. Isso melhora o trânsito, o escoamento, a segurança, a mobilidade, o bem-estar e a qualidade de vida da nossa gente. Infraestrutura. O governo do estado faz. O desenvolvimento acontece. Rondônia. Governo do estado. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Olá! Aqui é a deputada federal Silvia Cristina. Já está na conta do Hospital de Amor R$29.362.000 para prevenção e tratamento de câncer em nosso estado. E assim, já investimos mais de R$116 milhões para o combate a essa doença. E fizemos o nosso mandato uma luta incansável contra o câncer. Você já sabe, né? Eu não faço promessas, eu cumpro compromissos. Se as portas estão se fechando para você, está na hora de você aparecer no Banco do Povo. Olá, seja bem-vindo ao Banco do Povo. Aqui a gente tem o dinheiro para você investir no seu negócio urbano, rural e crédito pessoal só para você. Agora o Banco do Povo inovou. Empréstimo para o seu pequeno negócio e crédito pessoal de consumo. E com juros baixos, sem comparação. Obrigado, gente. Agora o meu negócio vai pra frente. 30 26 45 91 na João Goulart 2182, São Cristóvão. Você sonha e o Banco do Povo realiza. Você já parou para pensar que o seu maior inimigo pode estar mais perto do que você imagina? Não deixe o mosquito virar uma arma contra você. É hora de agir e cuidar da sua família. Elimine a água parada de vez da sua casa. Feche lixeiras, limpe tudo e olhe bem ao redor. Mantenha sua casa livre do mosquito e sem chance para a dengue. Prefeitura de Porto Velho.
A Voz do Povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá. Muito bem, de volta à Voz do Povo em seu segundo bloco hoje, com a presença da doutora Camila Tambarotti. Eu não erro mais agora. Tambarotti é pediatra, mora no Rio de Janeiro. É esposa do doutor Caio. Caio é conhecidíssimo, rondoniense, daqui do Grupo Ameron, filho do doutor Paulo, do Grupo Ameron. O telefone 9912-145306, o WhatsApp do programa. No bloco anterior, eu narrava uma notícia aqui a respeito de uma criança, de uma família tradicional aqui da cidade, que tinha intolerância à lactose, a escola não prestou atenção e a criança então veio a falecer. Eu queria um comentário seu, doutora, sobre isso. Então, nós temos intolerância à lactose, que é uma deficiência numa enzima chamada lactase. Essa enzima digere a lactose, que é o açúcar do leite, né? Então, os sintomas geralmente são mais brandos. Então, vai ser uma distensão abdominal, vai ser um quadro de pirose, que é uma azia, um refluxo. Às vezes pode apresentar uma diarreia, mas são sintomas mais sutis. Quando tem uma alergia à proteína do leite de vaca, que é conhecido como APLV, aí já é uma resposta imunológica. E aí, nesse caso, pode ocorrer um choque anafilático ou uma parada cardíaca. Eu nunca imaginei que matasse assim, essa doença. Imaginei do desconforto que eu tenho intolerância à lactose. Isso, mas são doenças diferentes. Tem a intolerância à lactose, que é uma doença mais branda, e tem a alergia à proteína do leite de vaca. São duas doenças distintas. Então, neste caso, foi a alergia à proteína. Exatamente. E não tem cura também, né? Não. Telefone 9912-14-5306. Eu quero muito pedir aos papais e às mamães para ficarem atentos a esta entrevista, que eu vou procurar fazer de forma bem didática aqui, pelo menos vou tentar, para que você, amigo ouvinte da Voz do Povo, possa participar, tirar suas dúvidas. O telefone está à disposição, daqui a pouquinho eu atendo a todos, 9912-14-5306, o WhatsApp do programa, ou você pode participar da live que está ao vivo. Para participar desta live, você entra lá, rondonoticias.com.br. Aproveita, segue o site nas redes sociais e aí você vê as imagens da Voz do Povo. Bom, na abertura a doutora Camila já discorreu aqui a respeito dos sinais que a criança efetivamente pode ter. Eu falei já do autismo, para você que se ligou agora. Já falei da importância do diagnóstico precoce. Agora eu quero falar então, doutora Camila, a respeito das opções de tratamento disponíveis hoje no mercado. O tratamento varia de criança para criança, né? Dependendo do que ela precisa. Tem crianças que têm uma alteração na fala, um atraso, uma dislexia, algo do tipo, e aí ela tem que ter um tratamento específico, às vezes com um terapeuta ocupacional ou com fonoaudiólogo. Tem outras crianças que têm mais quadro de ansiedade, e aí vai precisar de um tratamento minucioso com um psicólogo. Tem pessoas que têm as questões sensoriais, que não gosta de etiqueta, não gosta do tecido, o sapato incomoda, então às vezes até a alimentação também, então o alimento na hora de ser deglutido pode machucar, isso pode ser uma questão sensorial, e aí tem que ser tratado. Conduta avaliada é individual. Isso, e a parte médica também, a gente vai tratar o sono, alterações de sono, as alergias alimentares que são muito comuns, os quadros intestinais que são muito comuns, prática de exercícios físicos a gente tem que levar em conta também. Então é um conjunto de terapias que vai ter um bom resultado. Doutora Camila, agora eu quero descer a situação para o papel da familiar, do papai, da mamãe, da vovó, do tio, enfim, dos entes queridos que adoram aquela criança. E qual o papel da família, então, para ajudar a amenizar, muitas das vezes, a dor que tem uma família quando tem uma criança com uma situação como esta? Eu acho que o principal papel é aceitar o diagnóstico. O diagnóstico não é uma sentença, é o início do tratamento. A gente tem um potencial extenso para a gente explorar de cada criança com autismo. Então, é aceitar, é abraçar a causa, é acolher e aí fazer o tratamento correto. A gente vai ter uma resposta muito maravilhosa se a gente fizer o tratamento precoce. O telefone está aí para você ligar, 9912-14-5306, o WhatsApp do programa.
Essa região aqui, quando não está enxuto, está ensopado, como se diz no popular, né? E de repente aparece uma gripe, aparece um sintoma qualquer. A gripe, nesse caso aí, considerando que a criança já tem uma fragilidade na saúde, ela já vem de forma oportunista, não vem? Exatamente. Como no autista, por exemplo, que 80% dos autistas têm algum comprometimento intestinal, a gente sabe que 80% das nossas células imunológicas ficam no intestino. Então, se a gente não consegue ter um sistema imunológico eficaz, pode ter esses quadros de pneumonias, de rinite, de amidalite, de repetição. Aí a gente entra com antibiótico, que às vezes é necessário, mata as bactérias boas presentes no nosso intestino e acaba piorando o sistema imunológico da criança. Aí, nesse caso, o que precisa fazer? Tratamento. A alimentação, na verdade, a gente absorve os nutrientes através de uma boa alimentação, mas a maioria das vezes não é suficiente. Como o intestino do autista, por exemplo, tem essa fragilidade, nem sempre o que a gente come é o que a gente absorve. Então é bom fazer uma boa avaliação, os exames laboratoriais são essenciais também e a maioria dos casos tem que fazer uma suplementação adequada, individualizada. Doutora, mas a questão, a gente fala em boa alimentação, nem sempre as famílias têm condição de dar uma boa alimentação para os seus filhos. Vamos falar de um padrão básico de alimentação que pode chegar às baixas rendas, por exemplo. Quais seriam? Tem os macronutrientes e os micronutrientes, né? Os macronutrientes são os carboidratos, as proteínas e os lipídios. Então, uma comida com legumes, com uma carne, um ovo, que qualquer um pode consumir, um fio de azeite na refeição, os legumes na refeição, a gente consegue ter uma boa absorção desses nutrientes. Neste caso, quando a criança apresenta, então, uma ausência de nutrientes, como é que a mãe vê isso aí? Tem vários sinais, né? Então, a criança começa a ficar mais sonolenta, pode apresentar queda de cabelo, a unha fica quebradiça. É aquela criança que às vezes está indo bem na escola e de repente começa a diminuir a concentração, ela não consegue ter 100% das atividades corriqueiras, ela fica cansada. Então, são sinais que a gente avalia e observa que pode ser alguma carência nutricional. Pois é, mas de repente pode haver a automedicação. Digamos assim, a mãe vai lá, não, vamos dar muita vitamina C, vitamina D, sem de fato consultar um profissional. Eu gostaria que a senhora dissesse mais ou menos, ou para nós, o que significa hoje uma criança precisando desses suplementos e muitas das vezes a mãe em caráter excessivo acaba carregando na vitamina C quando ele precisa da D. Eu estou chutando aqui como leigo na história. Exatamente. Vitamina, suplementos de menos pode causar algum prejuízo, mas suplementos demais também, né? A gente tem várias vitaminas, vários nutrientes que eles podem bloquear a absorção de outros nutrientes que a gente necessita para o organismo funcionar de forma correta. Então, tem que ser individualizado essa suplementação. O telefone, mande mensagem para a gente, 9912-145306, o WhatsApp do programa. Doutora, durante o período aí que a senhora trata dessa questão, quais foram os casos que a senhora se deparou assim, a princípio se estarreceu, tratou, ou outros que nunca nem tinha visto que chegavam aqueles sintomas? Então, hoje em dia o tratamento está sendo cada vez mais precoce, né? Eu, por exemplo, tenho paciente que conseguiu fazer o diagnóstico agora somente com 12 anos. Então, para fazer as terapias, lógico que vai ter um bom resultado, sim, mas quanto mais precoce, melhor. A gente tem o que a gente fala de poda neural ou poda neuronal. É uma poda que acontece em todo indivíduo, geralmente, e a maior poda que a gente considera é entre 1 e 3 anos. E o que é uma poda? E aí, o que acontece? Os indivíduos que a gente considera normais, eles fazem uma poda que é um filtro, né? A gente filtra, faz uma morte celular dos neurônios que são inativos, que são aqueles neurônios fracos, ineficazes. Na criança autista... Que causaram o autismo. Que não causaram. Qualquer pessoa tem essa poda neural. O paciente autista, ao invés dele fazer essa poda e filtrar esses neurônios que são ineficazes, eles deixam esses neurônios, acumula muitos neurônios ineficazes. E aí, por isso que pode ter uma regressão das atividades, né? Então, aquela criança que falava e de repente deixou de falar, ou fazia algum outro tipo de estímulo e hoje em dia não faz.
pode acontecer por conta dessa poda neural. Tá aí na sua experiência no consultório, quais foram então assim, os casos que já se deparou? Já teve algum caso para contar sobre isso? Sim, teve criança que não falava até 3, 4 anos e hoje em dia já fala, através de uma boa suplementação, um bom estímulo, tem uma boa convivência. Então aquela criança que às vezes não convivia na sociedade, não falava com ninguém, hoje em dia já está no ambiente, já está se comunicando. Então tem muitos casos. E o amigo ouvinte da Voz do Povo, tem algum caso para relatar para nós? Mande mensagem pelo telefone 992145306, ou então você participa da live que está ao vivo agora. Para isto, você acessa rondonoticias.com.br. Aí vai aparecer um banner. Neste banner estão as imagens da Voz do Povo com a presença da doutora Camila Tambarotti. Mande mensagem para nós, ela é pediatra, estamos tratando das questões relacionadas ao autismo. O telefone 99214 está aí, 5306, e você pode participar também desta entrevista. Bom, eu vou fazer então o próximo intervalo. Eu volto com o terceiro bloco da Voz do Povo. E agora já com a presença maciça de suas excelências, ouvintes e internautas, neste momento plugado conosco. Vou para o intervalo então, eu volto na sequência, eu volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Mão amiga no trabalho, nosso banco disposto a nos atender, fazendo sempre o impossível, com dinheiro pro seu negócio crescer. Banco do Povo, é da gente, é desta terra, para quem quer uma grana, vai investir e realizar. Sim, dinheiro para você que é empreendedor urbano, rural, e para você que quer um crédito pessoal, com juros baixos e sem complicação. Informações 3026-4591. Na João Goulart, 2182, São Cristóvão. Você sonha, o Banco do Povo realiza. Banco do Povo é da gente. As águas que caem hoje dos céus de Rondônia são as mesmas águas que vão para as nossas casas, o nosso agro e o nosso dia a dia. Mas quando o período de chuvas terminar, essas águas podem fazer falta nos mesmos lugares. Tome banho rápido, lave a calçada com baldes e ensaboe todas as louças de uma só vez. Consumo consciente. A água que move Rondônia também depende da gente. Rondônia, Governo do Estado. Olá! Aqui é a deputada federal Silvia Cristina. Já está na conta do Hospital de Amor R$29.362.000 para prevenção e tratamento de câncer em nosso estado. E assim, já investimos mais de R$116 milhões para o combate a essa doença. E fizemos o nosso mandato uma luta incansável contra o câncer. Você já sabe, né? Eu não faço promessas, eu cumpro compromissos. É Páscoa, vem pro Taimax. Páscoa Taimax, aqui é mais gostoso. Heineken Long Neck 330ml 5,89. Paleta suína com pele 11,79. Fraldinha 25,98. Bombons Garoto Caixa 250 gramas 9,99. Sabonete Dove 90 gramas 3,99. Chocolate Kit Kat Tablete 2,99. Preços até sexta. Vem pro Taimax. Vem pro Taimax, traga sua família pro melhor lugar. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Vamos lá. De volta à Voz do Povo, hoje com a presença da doutora Camila Tambarotti. Ela é médica, pediatra. Estamos tratando das questões relacionadas ao autismo. Mas agora eu quero falar das ofertas de Páscoa do supermercado Taimax. Taimax é o grande parceiro aqui da Voz do Povo. E a gente vai trazer algumas ofertas do Taimax quanto
a tela não me ajuda aqui, eu vou ter que fazer pelo celular. 9912-14, programa ao vivo tem isso. 9912-14-5306, o WhatsApp do programa. Vamos para as ofertas do Taimax, então, meu amigo ouvinte. Conseguiu abrir a tela aí, José? Muito bem. Sua véspera de Páscoa vai ficar ainda melhor com essas ofertas. Dá só uma olhada no que preparamos. Preços válidos até o dia 29, até sexta. Ou enquanto durarem os estoques. A Páscoa gostosa é no Taimax. Vamos às ofertas, José? Vamos lá, então. O arroz extremo está R$ 5,89 o quilo. O turbano, 5 quilos, a R$ 29,80. O trigo Dona Benta está R$ 4,38. R$ 5,89 é o leite Piracanjuba. No Taimax você encontra o creme de leite a R$ 2,59. O leite condensado, R$ 2,99 no Taimax. O açúcar Barralco, R$ 5,99. R$ 5,38 é o Toddy. Também no Taimax você vai encontrar o biscoito rancheiro, R$ 3,59. O café Melita, tradicional, extra forte, R$ 6,59. Tudo isso você encontra no Taimax. Vamos o preço da carne lá, José? Vamos ver como é que está o preço da carne lá no Taimax? Se bem que essa época não é época de comer carne. Mas o Taimax está fazendo oferta também, você vai comprar e comer depois da Semana Santa. R$ 6,79 é o quilo da cebola. O tomate R$ 9,29, batata R$ 5,29, batata Mona Lisa R$ 6,29 e a maçã R$ 8,59. Na carne você vai encontrar o contrafilé R$ 29,98, alcatra R$ 28,98, baixou, coxão mole R$ 25,98, R$ 24,98 é o patinho, R$ 23,98 a chã de fora. A fraldinha no Taimax você vai encontrar por R$ 25,98, a bisteca bovina R$ 23,98. O quilo da capa do contrafilé está R$ 22,98, lagarto R$ 23,98 o quilo, costela mindinhas R$ 13,98, pernil R$ 11,98, paleta suína R$ 11,79, bisteca suína R$ 13,98, costela suína R$ 18,98. Tudo isso você encontra lá no Taimax. Agora, o tambaqui sem espinha, essa carne você vai comprar porque está mais barato dos outros cantos. Aí o tambaqui sem espinha você vai comprar lá no Taimax, tá? Vai comprar para comer na Semana Santa. E o amigo ouvinte da Voz do Povo certamente vai fazer isso. O preço do tambaqui sem espinha está R$ 24,98, tá? São as ofertas do Taimax. Bom, agora eu vou atender suas excelências, ouvintes e internautas nesse momento, ligados na Voz do Povo. Vamos ver o que pensam os ouvintes do programa. Boa tarde, doutor Arimar, uma ótima quinta-feira. Muito obrigado aí. Quem é que está dizendo? Pergunta da doutora. Qual exame que faço para saber se minha filha é autista e qual especialista devo procurar? Ela tem acompanhamento com pediatra e gostaria de saber qual é o exame que eu detecto o autismo dela. É a Elane. Pode falar direto com a Elane. Elane, não tem um exame específico para diagnóstico do autismo. O diagnóstico é clínico. Tem alguns exames que a gente solicita. O eletroencefalograma, o cariótipo. Então, a gente pode fazer o diagnóstico junto com esses exames, mas o diagnóstico é clínico. Doutora Camila, a Mariana está ligada na Voz do Povo, tem uma filha com autismo e ela diz assim, onde é que eu encontro a senhora? Minhas redes sociais, Camila Tambarotti, atendo presencialmente no Rio de Janeiro e aqui em Porto Velho e na forma da telemedicina em todo o Brasil. Olá, boa tarde. Rondônia é zero na atenção aos autistas. Quem deve fiscalizar isso? O Josimar pergunta, é o Ministério Público, né? O fiscal da sociedade. Quais sinais que um pai deve observar em um filho? É o Emiliano, do bairro Nova Porto Velho. Os principais sinais é ausência ou diminuição da comunicação, né? Tanto facial, na ausência da fala, atraso de fala, ecolalia, aquele paciente, ou aquela criança, né, que ela não faz careta, por exemplo, quando ela não, você chama pelo nome e ela não atende, alguns sinais, né, seletividade alimentar, apresenta distúrbios sensoriais, então são vários critérios. Bom, é o Emiliano da Nova Porto Velho, como é que um pai observa, então já foi colocado para o Emiliano. Também o Gustavo, pergunta da doutora,
Qual é o tratamento de quem já identificou esse transtorno depois de adulto? Depois de adulto, o principal tratamento é com o psicólogo, né? Então, a gente tem algumas alterações, principalmente no adulto, vai ter mais depressão, ansiedade e a parte sensorial também. Então, esses sintomas com o psicólogo e com o médico devem ser abordados. O Gustavo diz, ainda com esses sintomas do autismo, a filha dele é inteligente e muito esperta. Exatamente. Antigamente a gente tinha o diagnóstico de síndrome de Asperger, né, que é aquele paciente que tem um hiperfoco, que é muito inteligente. E aí, a partir da mudança do critério diagnóstico, que foi em 2013, essa síndrome passou a se tornar o transtorno do espectro autista. E aí é aquele paciente que é muito inteligente, né? Uhum. Super inteligente? Super inteligente. Ele vai ser hiperfocado em alguma coisa, né? Então ele vai ser o melhor naquele hiperfoco que ele apresenta. Muito bem. Filho de pobre, aspas, palavras dele, tá lascado então. Acho que o tratamento deve ser muito caro. Meu primo tem Down, tem a pai que cuida. Não seria o caso de ter uma associação para autistas? É o professor Fábio que pergunta. Dependendo do caso, né? Porque a gente tem os níveis de autismo, nível 1, nível 2 e nível 3. Cada nível vai precisar de uma quantidade de terapias necessárias. O nível 3 é aquele nível mais severo, que a criança não fala, que é mais agitada, que ela pode ficar mais agressiva. E aí, nesses casos do nível 3, a criança, às vezes, até tem um acompanhamento da APAE, sim. Muito bem. O Hélio Lopes, ouço muito falar sobre déficit de atenção. O que é isso, hein? Assim como o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento... Com Hélio. Isso, oi Hélio. Assim como o autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, também é uma alteração de neurodesenvolvimento. É caracterizada pela desatenção e pela hiperatividade e impulsividade. O Lucas está ligado na Voz do Povo, Lucas Almeida, pela primeira vez me arvoro em mandar uma mensagem para você aqui. Eu, depois dessa entrevista, estou me flagrando aqui que tenho um filho com as características que a doutora está falando. Isso é um trabalho inestimável que você presta à sociedade fazendo uma entrevista desta magnitude. Eu quero cumprimentá-lo por isso. Vou correr atrás de socorro. Fale com o Lucas aí. Lucas, parabéns por... No início do diagnóstico, né? Você começar a olhar para o seu filho e ver que às vezes tem alguma alteração, procure uma ajuda médica sim. A gente vai avaliar, vai ver se entra nos critérios para começar o mais precocemente possível o tratamento. Muito bem. O Marcos Pereira de Magalhães está ligado na Voz do Povo. Que entrevista maravilhosa. Cumprimente a doutora por mim. Muito obrigado. Também o Christian e o Alexandre. O Alexandre está em Vilhena, 900 quilômetros daqui, ligado na Voz do Povo. Um abraço, Alexandre. Obrigado. Obrigado ao Christian também. O Newton está ligado na Voz do Povo e diz assim, engraçado, meu sobrinho é um garoto super inteligente. Ele desafia qualquer um na área de conhecimento geral. E eu nunca imaginei que ele pudesse ter isso. Ele difere dos demais coleguinhas dele. Isso. Um sintoma isolado não quer dizer que é autismo. A gente tem que fechar vários critérios diagnósticos para a gente fazer, dar o laudo do autismo. Mas um dos sinais seria esse hiperfoco, sim. Então, às vezes, é uma criança que ela tem um hiperfoco em astronautas, em planetas, em dinossauros, sabe todas as bandeiras. É uma característica, sim, um dos sintomas. O Marco Aurélio está ligado na Voz do Povo, no município de Ji-Paraná, região central do estado aqui, doutora, deve dar uns 400 e poucos quilômetros. Ele diz assim, engraçado, poucos são os profissionais que se dedicam a esse tipo de medicina. Ele não conhece lá no município dele alguém que faça isso. Isso é tratável também com o pediatra comum? O pediatra que for capacitado, sim. Eu fiz alguns cursos de suplementação, curso de certificação em autismo, então eu tenho a capacidade de fazer o diagnóstico e fazer o tratamento. O Marcelo está ligado na Voz do Povo, cumprimenta a mim, gosta da Voz do Povo e diz assim, cada vez mais seu programa se estabelece no meio social, mercê da escolha que você faz de seus convidados.
As outras emissoras não têm esse olhar que você tem para a sociedade. Eu cumprimento-o por isto. E eu, claro, agradeço. Muito obrigado. Também o George está na Voz do Povo. Obrigado ao George. O Marco Aurélio Lima. Doutora, me diga novamente quais são os sintomas. Eu cheguei atrasado aqui, minha mulher estava ouvindo, mas não soube me repassar. Sintoma do autismo. Sim. Então, alguns dos sintomas. É a ausência ou diminuição da comunicação social. Então, é aquela criança que com 3, 4... Arredia um pouco, digamos assim. Isso, com 3, 4 anos ela não fala, ela tem uma dificuldade na fala, ela se isola dos amiguinhos, ela não tem a iniciativa de iniciar uma conversa. Então, às vezes, você pergunta, ela responde, mas ela não tem aquela iniciativa de começar uma conversa e continuar uma conversa. Pode ser aqueles pacientes também que a gente fala que é ecolalia, de ficar sempre repetindo a mesma palavra, é um dos sintomas também. Aquelas flappings, que é movimentar as mãos, colocar a mão no ouvido sempre, enfileirar as coisas, enfileirar os brinquedos, ficar brincando com a rodinha, não dá função aos objetos. Então, ao invés de ficar brincando com o carrinho, ele vai ficar rodando a rodinha. Tá bom? São alguns dos sintomas característicos. Sintomas sensoriais, alterações sensoriais, não gosta de ficar com a mão suja, não gosta de pisar na grama, não gosta de pisar na areia, padrões repetitivos. Então, aquela criança que, se você mudar a rotina dela, colocar um horário diferente de tomar banho ou de comer, ela vai ficar mais estressada, ou você vai pegar um caminho diferente na rua, ela vai ficar mais agitada, são alguns dos sintomas. A Pâmela e o Coronel Gregório estão ligados na Voz do Povo. A Pâmela me diz o seguinte: a filha dela pula. É um sintoma? É um padrão repetitivo, mas isso é um sintoma sim, mas a gente tem que fazer o diagnóstico. Fechar o diagnóstico, né? O Sebastião Pereira se ligou na Voz do Povo e cumprimenta o programa. O neto do Sebastião, ele desconfiava, agora ele já praticamente tem a certeza a partir das suas colocações. Muito obrigado. E se você está pensando e está vendo alterações no seu neto, procure um médico capacitado para fazer o diagnóstico. A Jaqueline está ligada na Voz do Povo, cumprimenta o programa. Sua audiência é cada vez melhor, muito obrigado. O Ronaldo bate palmas para a Voz do Povo. A Rayane e o Bernardo estão ligados conosco, só agradeço a gentileza deles. O Márcio, a Nazaré e a Rosângela também cumprimentando a Voz do Povo. A Roseli está em Presidente Médici, município da região central do estado, dizendo: engraçado, eu nunca tinha prestado atenção, mas a filhinha da minha vizinha tem esses sintomas, acho que nem ela sabe, eu vou falar para ela. O João Cipriano está ligado com a gente, o Paulo também com a gente. Obrigado ao Marlon, ao Sérgio, a Loide, obrigado a eles. O Joaquim, o Ricardo está com a gente também. Ligado na Voz do Povo está o Gustavo. Um abraço, Gustavo, parabéns, obrigado aqui, ele diz aqui. Bom, vou fazer um intervalo, volto com o último bloco da Voz do Povo, volto já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Para o Pedro, vencer é aprender a profissão que sempre sonhou. Para o Gilson, é colocar mais comida na mesa da família. Para a Marta, montar seu próprio negócio. Para o governo do estado, é capacitar 10 mil pessoas por ano. Auxílio financeiro de R$200 e kit empreendedor para começar a trabalhar nos seus sonhos. E para você, o que é vencer? Programa Vencer, transformando vidas. Inscreva-se em rondoniasocial.ro.gov.br/vencer. Rondônia, Governo do Estado. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Olá!
Aqui é a deputada federal Silvia Cristina. Já está na conta do Hospital de Amor R$29.362.000 para prevenção e tratamento de câncer em nosso estado. E assim, já investimos mais de R$116 milhões para o combate a essa doença e fizemos o nosso mandato uma luta incansável contra o câncer. Você já sabe, né? Eu não faço promessas, eu cumpro compromissos. Você já parou para pensar que o seu maior inimigo pode estar mais perto do que você imagina? Não deixe o mosquito virar uma arma contra você. É hora de agir e cuidar da sua família. Elimine a água parada de vez à sua casa. Feche lixeiras, limpe tudo e olhe bem ao redor. Mantenha sua casa livre do mosquito e sem chance para a dengue. Prefeitura de Porto Velho. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu último bloco. Mande mensagem pra gente, 992-145306. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu ilustre Manuel Serra, o presidente do Banco do Povo, meu amigo Aníbal, também diretor da instituição. E eles estão me dizendo que se você precisar de um dinheirinho de forma rápida e simplificada, é para ir no Banco do Povo. O Banco do Povo fica ali ao lado da CAERD, na João Goulart. Como é que você consegue um dinheirinho lá? Você faz um cadastro, apresenta documentos, comprova atividade econômica. Quanto é que você pode emprestar? Você pode emprestar de R$30, aliás, R$300 a R$30 mil em até 36 meses, com carência. Se você é um pequeno empreendedor localizado no setor urbano ou rural do estado e almeja um crédito, vai no Banco do Povo. São inúmeras atividades: restaurante, salão de beleza, churrasquinho, lanchonete, motorista de aplicativo, pipoqueiro, cachaceiro, olha, chacareiros, desculpa aí, hortifruti granjeiro e piscicultura. O Banco do Povo também tem crédito pessoal. O telefone lá é 3026-4591, 9994-4392, 3026-1037. Deixa eu abraçar agora o pessoal aqui das redes sociais, nesse momento ligados na Voz do Povo. Vamos ver quem está aqui. A Mariane, bate palmas para a Voz do Povo. Obrigado, Mariane. Também o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, cara. O Bruno Henrique, está na Voz do Povo. Claudene Souza Silva Santos. Gostaria de falar sobre a classe empresarial que está dizendo do aumento de salário que gera inflação. É o Claudênis. Claudênis, eu vou tratar no outro programa, tá, meu camarada? Obrigado aí pela sua gentileza. Gustavo Tambarotti, Tatiane Martins, maravilhosa doutora. Gustavo, a doutora Camila é uma referência, pediatra. Parabéns. Hudson Helui. Doutora Camila, dedicada. Nícia Oliveira Lima. Doutora, conhece a Nícia, doutora? Conheço. Então tá aí a Nícia, amiga da gente também, mandando sua fezinha aqui na Voz do Povo. Informação super importante. Um abraço, Nícia, obrigado aí. Nícia é a esposa do doutor Paulo Dameron. Pedro Moraes, doutora Camila, uma excelente profissional, nota 1000. Lindomar Vasconcelos, a Voz do Povo, excelente tema. Quero parabenizar a doutora Camila. Hoje estou de parabéns, então. Vamos comemorar os 55 anos. Ô, meu nobre, olha aí, ó. Então, uma palminha aí pro Lindomar Vasconcelos, ouvinte assíduo do programa, aniversariante. Ô, Lindomar, parabéns, felicidade, que Deus te proteja aí. E não esquece de convidar a gente aí pros comes e bebe, né, ô Lindomar? Vilma Ramalhais, doutora Camila é ótima pediatra, sendo sempre atenciosa e dedicada às crianças. O Adoniran Botelho, pode informar algum contato da doutora Camila? Sim, a gente tem o nosso site, né? cronoslongevidade.com.br, vai ter todas as informações. cronoslongevidade.com.br. E aqui na Meron, doutor Caio, qual o endereço aqui? Na própria Meron pode procurar? Tem as... a gente tem novidades por aí. Eles são do Rio de Janeiro, estão se estabelecendo para trazer essa novidade. Bom, então é Cronos... www.cronoslongevidade.com. Ou no Instagram também, né? Cronos Longevidade. Ou no meu Instagram também, Camila Tambarotti. Tem o link que liga diretamente com a secretária.
Muito bem. E o Sidgley Figueiredo, parabéns à entrevista. Obrigado, Sidgley. E tem uma figura aqui que eu não sei se você conhece. Vocês conhecem? Paulo Silva. Conhece o Paulo Silva, doutor Caio? Parabéns pelo seu programa, cada dia melhor. O sistema público tem programas para atendimento às crianças autistas ou permanecem sem a devida atenção que merecem? Acho que é uma pergunta que ele faz. Sistema público tem programas para atendimento às crianças autistas ou permanece sem a devida atenção que merece? Eu acredito que não tenha, doutor Paulo. Luiz Felipe Martins, parabéns, doutora Camila. Também está na Voz do Povo. Ana Luísa está ligada no programa, gosta da Voz do Povo. Eu não passo um almoço sem estar ao lado da Voz do Povo. Ana Luísa, obrigada, Ana Luísa. Também está com a gente o João do Vale. O João do Vale está ligado na Voz do Povo e diz assim: engraçado, enquanto nas outras emissoras estão catando abóboras, a Voz do Povo trata de um assunto dessa relevância. O Filadelfo Ferreira, seu Filadelfo mora no setor Chacareiro aqui, nas cercanias da cidade, doutora. E ele diz assim: a neta dele apresenta esses sintomas, mas eu não sabia nem nunca nem tinha ouvido falar que existia essa doença do autismo. Fale diretamente com ele, com o seu Filadelfo. Ele é do setor Chacareiro aqui. Oi, seu Filadélfio. É uma doença que agora está em alta, né? Em 2004, por exemplo, a cada 150 crianças, uma criança era autista. Hoje, com os últimos dados de 2023, a cada 36 crianças, uma é autista. Então, a incidência do autismo está aumentando, a gente tem vários fatores ambientais que estão contribuindo e acho bastante importante, se você viu que está apresentando alguns sintomas clássicos, você procurar um médico para fazer o diagnóstico. Muito bem. Francisco Lima, só bato palmas para você. Obrigado, Francisco. Também está na Voz do Povo a Lília. A Lília mora aqui no Bar Nacional. Parabéns, seu programa é show. Parabéns à doutora. Muito obrigada. Também o Carlos Henrique. O Carlos Henrique se ligou na Voz do Povo. O Carlos Henrique está em Santa Catarina. O Carlos Henrique tá ruim pra caramba. Está em Balneário Camboriú. Obrigado, Carlos Henrique. Andréia está em Brasília. Querido, vim passar a Páscoa com minha mãe, mas não deixei de ouvir você. Cumprimente a doutora pela entrevista. Estamos na mesa, espelhamos a entrevista na televisão. Olha. Estamos vendo você na TV aqui em Brasília. Muito obrigado. Obrigado. Zé Neto também. O Zé Neto, rapaz, hoje só está, né? O Bruno Henrique, o Zé Neto. O Zé Neto está na Voz do Povo. Parabéns pelo programa, muito bem. O Emanuel está em Fortaleza, no Ceará. Ele diz assim: o filho do Emanuel não fica quieto de jeito nenhum e sai derrubando tudo. Será que é um sintoma de autismo? Pode ser um sintoma de autismo, mas pode ser um sintoma de TDAH também, com foco TDAH? Que é o déficit de atenção e hiperatividade. Então, algumas crianças, chega cerca de 70% das crianças autistas também têm o TDAH. E aí essa questão de ficar agitado, aquela criança que a gente fala que está a 1000 por hora, não para, fica subindo nas coisas, pode ser essa hiperatividade. O Marcos Henrique se ligou na Voz do Povo, mora no bairro Ulisses Guimarães. Ele diz assim: aqui no Ulisses, eu já vi várias crianças assim, mas como o Estado quase não oferece nada em relação a isto, eu não me flagrei. Um dia desse, o vizinho dele procurou o tratamento para um filho e disseram para ir no neurologista, neuro que trata disso? Tem a capacidade, sim. Psiquiatra, neurologista e o pediatra capacitado pode fazer o diagnóstico e intervir no tratamento. O Christian está ligado na Voz do Povo. Ele mora no centro de Porto Velho. Ele diz assim: a questão dessa criança cabe reparo na justiça? É claro que esses casos, e por questão de responsabilidade, é preciso que a gente tenha, e eu procuro ter aqui, é preciso que se faça uma apuração rigorosa, né, para poder atribuir responsabilidades e, por consequência, caso haja essas comprovações, aí tudo bem, vai para a justiça, mas a princípio, em tese, sim. Também está ligado na Voz do Povo aqui
O Lúcio cumprimenta a doutora Camila e diz assim: doutora, diga seu endereço de novo aí, porque eu fiquei interessado, bastante interessado. www.cronoslongevidade.com ou meu Instagram, Camila Tambarotti. Também na Voz do Povo, o doutor Lindeberg. Um abraço, doutor, muito obrigado aí. Cumprimente a colega, ele é médico. Cumprimente a colega. Também está na Voz do Povo o Nelson, o Osmar, todo mundo participando da Voz do Povo. Conosco também a Ângela. Boa tarde, querido, tudo bem por aí? Estou almoçando, estou ouvindo você. Esse assunto rende muito, porque as pessoas não se flagraram de que tem nos seus familiares filhos assim. Tá bom, então. Muito obrigado. Também está na Voz do Povo aqui a dona Maria Aldeci. A entrevista está fluindo maravilhosamente. Bem, dona Maria Aldeci está adorando. Ela não está no bairro Luiz Guimarães. Boa tarde, amigo. Arimar, aqui pro Caiari, doutora Camila. O Ciranete Gomes, a carne aí tá mais barata, hein? Tá bom, Ciranete, já tá em Minas Gerais. Então tem uma filha autista com o nome de... como é que é, meu Deus? Eu tenho uma filha autista. Ela tem 5 anos, ainda não fala. O nome dela é Maria. Tem atendimento médico? Tem atendimento com médico? Eu vou tentar interpretar aqui, porque senão eu vou ficar gaguejando aqui. Acho que o teclado truncou. A dona Irantes tem uma filha autista. Sim. Com o nome Maria. Ele pediu para citar. E não tem atendimento médico. Eles põem aqui as novinhas para atender. As médicas novinhas para atender. E aí o que acontece é que elas não sabem nada disso. É o que ele está me dizendo aqui. Isso eu não posso falar muito, porque eu sou nova também, né? Mas se tiver uma capacidade, com certeza vai fazer um bom diagnóstico, um bom tratamento. Melhor programa de Rondônia, sempre traz profissionais de alto nível. Ivan Abraão que está me dizendo. Esse tema é muito bom, os vereadores não aprovam lei para beneficiar essas famílias. Vamos no Sudeste que eles se preocupam muito. É o Rui Patrício, do Mercado do Quilômetro 1. Obrigado ao Rui. Também está na Voz do Povo... Já falei do Luiz Felipe Martins? Acho que não. Luiz Felipe Martins também está na Voz do Povo. Muito obrigado. O Richard está ligado na Voz do Povo. Cumprimenta a mim, deseja uma feliz Páscoa. Obrigado ao Richard. Também está na Voz do Povo Valdemir, também me desejando feliz Páscoa. Muito obrigado. Com a gente está o Alex, o Cláudio Almeida. Obrigado. Zé Oliveira Lima. Deve ser xará do Zé que está aqui do meu lado. Também está na Voz do Povo aqui o meu amigo Antônio Almeida. Obrigado, Almeida. Também na Voz do Povo, a Célia Regina, o Luiz Antônio, o Pedro Paulo. Também está com a gente o doutor Geraldo Tadeu, advogado. Também na Voz do Povo, o Carlos Henrique. O Zé Paraíba também está na Voz do Povo. O André, o Tiago, o Neto. Já estamos chegando no final do programa. Muito bem. Doutora Camila, muito obrigado aí por ter vindo aqui. Foi um prazer entrevistá-la. Obrigado. Obrigado. E eu queria falar que o problema não é o autismo, o problema é a desinformação. A gente tem a capacidade, fazendo diagnóstico, agindo precocemente, de estimular o potencial das nossas crianças. Então, o meu caro ouvinte, a Dorian, né? Não é a Dorian, não, é a Dorian, né? É assim que é o nome dele? Então tem uma filha autista com o nome Maria, ela tem 5 anos, ainda não fala. Ela tem atendimento médico com médico desde novinha, agora eu entendi. Isso acontece com frequência de crianças com idade... Isso acontece com crianças com essa idade e não falar? O que eu posso fazer? Sim, é um dos sintomas agora mais... Deu para entender, né? Agora sim. Um dos sintomas mais clássicos é o atraso ou a ausência da fala, né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação minuciosa, avaliar se tem alguns déficits de nutrientes, vitamina B12, selênio, zinco, vitamina D, ômega 3, por exemplo. E aí, através de uma boa suplementação e um bom estímulo com um fonoaudiólogo, por exemplo, um terapeuta ocupacional, a gente pode estimular a fala dessas crianças, sim. Tá certo. Doutora Camila, feliz Páscoa a senhora, seu esposo, doutor Caio aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado. Bom, chegamos ao final da Voz do Povo de hoje. A dona Maria Aldeci está em
Paraisópolis, Minas Gerais. Ela não está em Porto Velho. Então tá, ela é daqui e tá lá. Muito bem. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência. A continuação desta tarde. Feliz. Amanhã não tem programa. Eu quero desejar uma feliz Páscoa a todos vocês. A dona Rosilene também está parabenizando o programa. Então eu desejo uma feliz Páscoa a todos vocês. Curtam em família. Até segunda, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo.